Olá, contatinhos! Tudo bem? Hoje, continuando nossa programação de agosto. E aí a gente vai lançar o vídeo de hoje, vai ser uma outra historinha que eu vou contar, mas vai ser das 3 correntes principais da psicologia. Um pouquinho do surgimento delas, assim. E a pegada aqui não é pra criticar ou exaltar uma ou outra, é pra contar sobre o desenvolvimento mesmo e que muitas outras abordagens, assim, surgiram a partir delas. Então eu acho importante ressaltar. A gente começa com a psicanálise no século XX, fundada por Freud, que é um médico neurologista austríaco. E o marco principal desse surgimento da psicanálise é o livro Interpretação dos Sonhos, lançado por ele em 1900. A psicanálise, a teoria assim, do Freud, veio muito do que ele observava na clínica, que era trazido pelas próprias pacientes. Então, a partir dessas vivências e observações clínicas nesse ambiente dele de trabalho, acabou que ele conseguiu teorizar o que a gente hoje considera que é a psicanálise. A Primeira Guerra foi muito importante para a disseminação dessa abordagem, já que muitas pessoas que iam à guerra, ou até mesmo os que ficavam, precisavam de um tratamento e de algum apoio, e aí a psicanálise foi muito utilizada para isso. Outro grande fato histórico que contribuiu para o desenvolvimento da psicanálise foi o iluminismo, onde ideias novas surgiram e acabou que eles também consideravam uma coisa muito importante, que era para além da consciência. Então Freud, a partir dessas novas ideias, consegue teorizar o inconsciente, em contrapartida do consciente, e aí o meio termo que ele chama de pré-consciente. Apesar de Freud ser muito e teorizar uma das grandes abordagens da psicologia, as ideias dele não foram de imediato aceitas. A época era muito assim, era um contexto muito patriarcal, burguês, industrial, e também era muito valorizada a questão teológica. Então, aspectos que não conseguiam ser mensurados e não conseguiam de comprovação científica eram muitas vezes questionados ou julgados. E a psicanálise, por abordar muito essa questão do inconsciente, que não tem como a gente mensurar e muito menos comprovar que ele existe, foi muito questionada. Então, custou muito para ela ser bem aceita pelo público. Outra coisa muito legal de falar da psicanálise é que ela não é uma abordagem ou uma escola da psicologia, assim, igual às demais. Ela é uma área independente do saber. A segunda corrente importante da psicologia aí nessa história é o behaviorismo. Ele surge em 1913 com Watson. Ou seja, 13 anos depois do lançamento do primeiro livro de Freud. Tem uma diferença pequena, assim, em questão de data, mas já é um desenvolvimento completamente diferente de ideias. Enquanto Freud, ele valorizava muito a questão do inconsciente, pro behaviorismo e para Watson, né, que começa com isso tudo, o importante é a gente, a partir de coisas visíveis e mensuráveis, a gente estudar o ser humano. E o que mais visível e palpável do que o comportamento? Então, o behaviorismo, como o próprio nome diz, né, de behavior, comportamento, é aquele que vai considerar o comportamento como determinante, assim, do indivíduo mesmo, né? Através do condicionamento também, de vivências, mas o comportamento vai ser aquilo que vai ser mais discutido e pesquisado por eles. Na década de 40, vem Skinner com behaviorismo radical. Nesse behaviorismo radical, eles colocam o radicalismo principalmente porque ele desconsidera fatores internos. Fatores internos são aqueles que a gente consideraria normalmente da alma ou da mente. Lembra do primeiro vídeo do canal? Então, mais ou menos isso. Ele desconsidera esses fatores como aspectos cognitivos, de pensamento, de intenção, a subjetividade do ser humano. E ele coloca que o comportamento é que vai basear tudo. E o ser humano, ele é homogêneo, ele é um todo. Então não tem separação entre corpo e alma. E por não ter essa separação, o próprio corpo é o comportamento e é também a fonte determinante aí. O nome geral que se dá é de behaviorismo filosófico, né? O apanhado geral aí. E o pressuposto principal é que o estado mental é equivalente à tendência do comportamento. E por último, a terceira corrente é o humanismo. O humanismo surge nessa época em contraposição às duas outras correntes que estavam predominando, que era a psicanálise e o behaviorismo. Através dessas críticas, eles teorizam novas ideias e que vão se desenvolver até surgir o humanismo de fato. A principal crítica que faz à psicanálise é o fato da psicanálise
ter surgido com Freud a partir de observações de indivíduos que chegavam até a clínica. Então, normalmente eram indivíduos debilitados ou com algum aspecto patológico, então eles teorizaram através de disfunções. O humanismo já prega exatamente o contrário, que a gente deve valorizar as potencialidades do indivíduo e eles acabam estudando indivíduos considerados saudáveis para teorizar, assim, eles querem valorizar aquilo que o indivíduo tem de bom. Muito pelo contexto da época também, né, que já tinha passado aí a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e aí a humanidade começa a se questionar, assim, o porquê dessas guerras, o que eles conseguiram através disso, então começa a querer valorizar o aspecto bom das pessoas também. A crítica que o humanismo faz ao behaviorismo é um pouquinho diferente. Como o behaviorismo vai estudar o comportamento humano, eles fazem testes e muitas pesquisas que usam os animais como referência. Mas aí o humanismo se pergunta, poxa, mas se a gente está estudando os animais e comparando ele com comportamentos humanos, onde que está a subjetividade, o pensamento, questões culturais que são também muito importantes para definir quem é um homem? E aí ele valoriza muito essa questão da subjetividade e as vivências internas do ser humano, em contraposição a essa crítica do behaviorismo. Então o humanismo surge com Maslow, que defende muito a autorrealização do indivíduo, assim, que cada um conseguiria chegar a essa autorrealização sob condições necessárias. E depois vem Rogers, que acho que é um pouquinho mais conhecido, né? Que fala muito sobre a angústia psicológica que o humano tem, que é a partir de uma diferenciação que ele tem dele mesmo, onde o seu eu ideal é muito diferente daquele que é real. Então cria-se uma angústia por essa divergência. O vídeo, assim, não foi pra valorizar mais ou uma abordagem, eu acho que é mais pra definir aquelas que foram centrais e a partir delas outras ramificações surgiram. Então as ideias que eu trouxe aqui, elas já foram completamente desenvolvidas, muitas críticas já foram consertadas dentro das próprias correntes, então, assim, é só pra dar um panorama realmente histórico desse surgimento. E ainda mais para reforçar de que como as ramificações das abordagens psicológicas vêm de diferentes fontes, cada ser humano vai se adaptar a uma delas de uma forma diferente. Então, assim, há casos que pessoas que se adaptam mais à psicanálise, ao behaviorismo ou ao humanismo. Então, é uma questão, assim, também pessoal do cliente escolher também o terapeuta que mais se encaixe com ele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenha, assim, acrescentado alguma coisa aí pra vocês. E se gostarem, deixem like, comentem sugestão dos próximos vídeos, comentem também críticas. Eu sei que vai ter muitos psicanalistas, behavioristas, humanistas, pessoas de fora também que vão ter dúvidas. E a gente pode até trazer pessoas de cada abordagem pra falar especificamente, né? A gente não tem propriedade pra falar de todas. Então espero que vocês tenham gostado muito e até o próximo vídeo. Beijo!